Glória a Deus, aleluia, que o nome dele seja exaltado em nossas vidas, amém? Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Aqueles que eu ainda não cumprimentei, que Deus abençoe sua vida, amém? Queridos, motivo de felicidade estar aqui mais uma vez, compartilhando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, compartilhando aquilo que o Senhor nos direcionou. Que nessa quarta-feira profética, você venha abrir os seus ouvidos naturais, seus ouvidos espirituais, para aquilo que o Senhor irá falar nessa noite. O Senhor colocou no meu coração que nessa noite irá haver cura. Amém? Essa noite irá haver mudança de histórias. Nessa noite irá haver salvação. Você crê? Amém? Glória a Deus. Quero começar essa pregação com uma pequena ilustraçãozinha. E quantos aqui já perceberam, principalmente eu já vi várias vezes isso acontecer na minha vida. Tem um carrinho um pouquinho mais antigo, você de repente tirar o carro do lugar e notar uma gota de óleo no chão. Quantos aqui já viram essa cena? Eu já vi várias vezes acontecer na minha vida. Mas às vezes a gente olha aquela gota no chão e a gente fala, é só uma gota, deixa isso pra lá. Aí passa um tempo, aquela gota ela ganha uma irmã, aí são 2 gotas, e daqui a pouco é 3, e daqui a pouco é 4, e daqui a pouco está escorrendo todo o óleo no chão do seu alpendre, da sua garagem. Quanto já presenciou isso? E muitas vezes a gente vai deixando, aquela primeira gota que a gente notou, a gente nem percebeu que algo de errado estava acontecendo, e a gente foi deixando, e aquele algo que estava errado foi crescendo, foi tomando uma proporção um pouco maior, até chegar um momento que escorre todo o óleo. E o irmão Marcelo está aqui, ele pode falar melhor que eu. Quando escorre todo o óleo, você anda com o carro sem óleo, o que acontece? Funde o motor. É ou não é? Querido, trazendo isso para nossas vidas. Às vezes, uma gotinha, uma coisinha, um negocinho assim, que aconteceu conosco, nos magoou profundamente. Vai passando, e aquele negócio vai crescendo, vai tomando uma proporção um pouco maior, vai crescendo nas nossas vidas e a gente não consegue, até a gente cair doente, se livrar daquilo. O Senhor colocou no meu coração que essa noite entrou pessoas aqui dessa forma. E eu quero ser canal de Deus na sua vida hoje. Eu quero ser canal do Senhor, eu quero que a misericórdia do Senhor nos alcance nessa noite. E que a sua vida seja tocada através da palavra de Deus. Que eu aqui seja um mero instrumento, um mero condutor daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas hoje. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 50, versículo de número 15. Gênesis, capítulo 50, verso de número 15. Eu vou ler do 15 ao 21. E acredito que no decorrer da leitura você vai entender o que Deus quer falar com você. Amém? Versículo 15 diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: Peço-lhe
que perdoe os erros e os pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Querido, eu acredito que domingo, quem esteve aqui, principalmente na parte da manhã, o pastor compartilhou algo que eu já tenho comigo há muito tempo. A igreja, ela é um hospital, onde cada um de nós temos algo que o Senhor precisa curar. E são coisas que somente o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Somente o Senhor pode arrancar, da mesma forma que Ele nos arrancou outrora do mundo, aí fora. E eu, particularmente, eu quero estar nesse hospital até que o Senhor venha. Porque ali eu sei que eu serei curado de todas as minhas transgressões, todos os meus erros, todos os meus pecados. Porque a Bíblia fala que o Senhor irá buscar uma noiva limpa, adornada. E eu quero estar junto com essa noiva, amém? E neste hospital, eu e você entrou nessa noite. E o Senhor está aqui. E Ele é o médico dos médicos. E Ele disse que iria curar aquele que abriu o seu coração. Então, queridos, não olhe para mim. Olhe para o Senhor neste momento. Que Ele possa entrar no seu coração e que toda palavra que foi entoada aqui neste altar, que seja boca de Deus na sua vida. Que você venha abrir o seu coração verdadeiramente para aquilo que o Senhor quer falar. Amém? Esse capítulo, esses versículos que lemos aqui, relata a história de José. Muitos aqui conhecem a história de José, mas eu vou fazer uma breve pincelada aqui. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. José perdeu seu pai por essa venda. E um pouco antes ele havia perdido a sua mãe quando seu irmão Benjamim nasceu. Então José aí já teve duas perdas. A separação do seu pai e a perca da sua mãe que havia morrido quando seu irmão nasceu. E seus irmãos venderam ele como escravo. E José foi para uma terra distante. E ali ele foi comprado pelo capitão da guarda chamado Potifar. E ele ali dentro da casa de Potifar, ele é honrado ali. E Potifar coloca ele como governante ali da sua casa. E de repente a esposa de Potifar, a mulher de Potifar, um pouco mais atrevida, você conhece um pouco mais a história, dá em cima de José. José é condenado, José é preso. E dentro da prisão, ele está lá e ele conhece todo mundo, conversa com todo mundo. E ali Deus coloca no coração dele algo que já tinha colocado. Deus, na verdade, reativa na vida dele algo que ele já tinha colocado alguns tempos atrás. Então José, ele interpreta os sonhos de duas pessoas ali. E ele fala para um dos seus companheiros, fala: olha, daqui a alguns dias você sairá daqui e você estará novamente junto ao rei. E quando você estiver junto ao rei, lembre-se de mim. Mas passou muito tempo e aquele companheiro, aquele copeiro, ele se esqueceu de José. Mesmo José tendo ajudado, mesmo José tendo interpretado os sonhos dele, tendo pedido para ele lembrar dele junto ao rei, falando da sua inocência, falando que ele estava ali por engano, ele ainda sim se esqueceu dele. E o título dessa mensagem, amados, é O Perdão que Cura.
o perdão que cura. Passado alguns anos, 3 anos, a Bíblia fala que o rei tem um sonho. E o copeiro, assim, diante desse sonho do rei, se lembra, fala, olha, lá na prisão tem um certo hebreu que ele pode revelar ao Senhor esse sonho. E José vai lá, interpreta o sonho do rei, e José é exaltado finalmente. Ali o rei coloca sobre José toda a governança do Egito e fala para ele, olha, somente quando eu estiver assentado no meu trono, eu serei maior que você. Fora isso, você tem todo o controle do Egito. Queridos, pensa comigo, você com todo o poder nas suas mãos, o que você faria? Agora eu vou pegar aquela mulher daquele Potifar lá. Agora eu vou pegar aquele Potifar e vou falar para ele, olha, agora quem manda aqui sou eu. Vou tirar todo o poder dele e vou mandar a mulher dele passar todos os anos que eu passei naquela prisão. Mas José não faz isso. José poderia também lembrar do copeiro e falar, olha, eu pedi para você, eu te ajudei, mas eu pedi para você lembrar de mim diante do rei e você não se lembrou. Você me deixou passar mais 3 anos lá indevidamente naquela prisão. Mas queridos, quando Deus tem planos para nós, pode passar o tempo que for. O tempo do Senhor, Ele é perfeito nas nossas vidas. O tempo do Senhor, Ele é perfeito, Ele não atrasa, Ele não chega, Ele chega no horário, no momento certo. Amém? E José, então, ele é exaltado, ele tem o poder de todo o governo daquele Egito. E de repente, quem chega diante dele? Os seus irmãos. Aqueles mesmos que havia vendido ele como escravo. E agora aqueles irmãos estavam ali pedindo comida para José. Olha, Senhor, eles não sabiam, mas José o havia reconhecido. E José ali tinha todo motivo, queridos, todo motivo de poder se vingar. Falar, olha, prendam esses homens e joga a chave fora. Porque o que eles fizeram comigo não se faz nem com o seu pior inimigo. Mas José, ainda assim, ele não teve essa consciência. Ele teve compaixão dos seus irmãos. Ele os perdoou e ainda assim, como lemos aqui no versículo 21, ele fala para os seus irmãos, olha, não tenham medo. Porventura eu estou no lugar de Deus? Porventura eu não posso perdoar vocês e não posso cuidar agora de vocês? Porque José entendeu, queridos, que o Senhor tinha feito grandes coisas na vida dele. José entendeu que o Senhor tinha enviado ele à frente para que aquele momento chegasse e José pudesse cuidar de todos os seus irmãos, de toda a sua família e de todo o seu povo que estava sob os seus cuidados. Amém? Fala assim comigo, Senhor Jesus, nem sempre eu estou com disposição para perdoar quem me pisou, mas eu quero que o Espírito Santo produza em mim um coração igual ao teu. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, José, ele tinha todos os motivos. E agora ele tinha, além dos motivos, ele tinha o poder de poder se vingar de todos aqueles que um dia o havia feito mal. Muitas vezes a gente está em algumas situações que a gente não consegue pensar, a gente não consegue trazer para o lado espiritual. Na verdade, a gente quer que a justiça seja feita. Mas a Bíblia fala que a justiça não pertence a nós, a justiça pertence a quem? A Ele. E se a justiça pertence a Ele, no momento certo, o Senhor fará a justiça por nós. Mas nós, na nossa humanidade, a gente quer, não, eu quero que Ele pague, eu quero que ela pague, eu quero que seja feita a justiça, eu quero que ele sofra da mesma forma que eu sofri. Só assim então eu estarei
vingado. Só assim eu estarei em paz. Querido, que a sua paz não venha depender de uma vingança. Que a sua paz venha depender única e exclusivamente do nosso Senhor Jesus, que está aqui nessa noite. Eu falei que o título dessa mensagem é o perdão que cura. E sim, esse perdão que muitas vezes eu e você negamos de entregar a outro, ele pode trazer cura para nossas vidas. Ele pode trazer cura para nossas almas. Ele pode mudar a nossa história. Queridos, perdoar é oferecer remédio para que alguém tome, para que nós sejamos curados. Olha que forte isso. Perdoar é oferecer um remédio para que alguém, Anderson, tome, para que eu possa ser curado. Lu, mas você não sabe do abuso que eu sofri. Não, eu não sei. Mas você não sabe da traição que eu sofri. Você não sabe da apunhalada nas costas que me fizeram. Eu quero lembrar para você nessa noite de um certo jovem de 30 anos, que a Bíblia fala que na sua boca não houve engano nenhum. Que a Bíblia fala que ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro, e mesmo assim ele não abriu a boca. Eu quero te lembrar que Jesus, quando ele foi levado para o Calvário, nenhum erro acharam nele. Mas o único erro que estava em cima dele era o meu e o seu. O único pecado que estava em cima dele era o meu e o seu. Ele sabia o preço que ele estava pagando. Ele sabia que valeria a pena. Que hoje eu e você estaríamos aqui, nessa noite, para que ele pudesse nos curar. Mateus 18, capítulo 18, verso 21. Mateus 18, 21, Jesus dá um exemplo que eu achei tremendo. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E Jesus continua ainda falando: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: oh Jesus, hoje não vai sair isso. Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o Senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. E Jesus diz: assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se a cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão.
Querido, olha que forte esse último. Assim também lhe fará o meu Pai Celestial, se a cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Muitas vezes nós medimos o nosso próximo com a régua que nós não queremos ser medido. Muitas vezes nós julgamos os erros do nosso próximo como se nós fôssemos perfeitos. E o Senhor fala que com a mesma régua que você medir, você será medido. E Jesus, ele vem a nos ensinar a orar em Mateus capítulo 6. E ele diz assim, ó: quando entrares, porém, no seu quarto, feche a porta e diga: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, que nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E no versículo 14 diz assim: porque se você também não perdoar, porque se vós não perdoar a quem vos tem ofendido, o nosso Pai que está nos céus também não o perdoará. Nós muitas vezes chegamos diante do Senhor: Senhor, perdoa, Senhor, me perdoa. Mas quando chegamos na nossa vez, nós estamos igual a esse servo mau. Nós não perdoamos, porque nós julgamos que aquilo que fizeram conosco não é digno de perdão, ou é maior que todas as outras coisas boas que o Senhor fez por nós. Jesus, ele foi traído, Jesus, ele foi açoitado, Jesus, ele foi crucificado, ele foi transpassado na sua carne. E quando ele estava lá no madeiro, ele olhou para o céu e falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E nessa noite, querido, o Senhor te dá a oportunidade de sair daqui, deste lugar, curado, de sair daqui desse lugar muito mais leve do que eu acredito que você entrou. Assim como eu disse, muitas vezes nós caminhamos com uma pequena rachadura que no princípio estava só minando uma gotinha, e hoje já está jorrando rios e rios e rios de óleo. E o Senhor, essa noite, Ele quer fechar essa rachadura. O Senhor, essa noite, Ele quer curar todas essas feridas que um dia fizeram em você. O Senhor te convida nessa noite a abrir seu coração e trazer à sua memória, sim, queridos, trazer à sua memória aquilo que um dia te fizeram e te causou tanta dor que até hoje você lembra. E você sente uma ira, uma raiva, uma angústia, uma tristeza, que você fala assim: olha, se eu pudesse, eu retribuiria para essa pessoa que um dia me magoou, que um dia me machucou, que um dia abusou de mim, que um dia me traiu, da mesma forma que ela me causou. Só para ela sentir a mesma dor que eu senti. Só para ela sentir a mesma tristeza. Mas hoje o Senhor te convida a liberar o perdão. Hoje o Senhor te convida a deixar todas as coisas no seu domínio, porque dele é a justiça. Dele é a justiça. Amém? Eu quero finalizar aqui com um versículo que está em Tiago capítulo 5. Tiago 5,16. Tiago 5,16 diz assim, ó: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem
uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Querido, hoje é noite de cura. Lu, mas hoje é uma quarta-feira profética, sim. E nós iremos profetizar a cura essa noite, para você. Nós iremos profetizar aqui essa noite, e eu creio que se você ouviu o que o Senhor falou, você abrirá o seu coração, e você sairá daqui curado. Tiago capítulo 5, verso 16 diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, para que você seja curado. Assim como eu comecei a falar, assim como o pastor falou também no domingo, a nossa igreja está crescendo, queridos. E é necessário que muitas coisas que nós carregamos fiquem para trás, para que o Senhor possa usar a mim e a sua vida como Ele deseja. A nossa igreja, os nossos cultos têm sido uma bênção, amém? Mas o Senhor tem mais, amém? Fala para o seu irmão, o Senhor tem mais. O Senhor tem mais para fazer nas nossas vidas, querido. O Senhor tem mais para fazer através da sua vida. E Ele quer que você seja curado hoje, para que Ele possa te usar de maneira extraordinária, para que você seja canal de bênçãos aonde você for, para que a misericórdia dEle te alcance e que alcance outras pessoas também, através da sua vida. Aleluia. Abre seu coração, igreja. Quero pedir para você se colocar de pé. Eu quero pedir para os irmãos vir aqui à frente, que estão com as plaquinhas. Não apaga a luz ainda não. Nós iremos fazer um ato profético essa noite. Eu disse que você sairia daqui curado se você abrir o seu coração. E hoje nós temos aqui 4 alvos do seu perdão. Na verdade são mais, né? Porém, cada um desses alvos aqui, cada uma dessas pessoas representa um alvo, ou 2 alvos, ou mais, para o motivo do seu perdão. Lu, mas eu tenho ódio do meu pai, eu tenho ódio da minha mãe, porque um dia eles me abandonaram, um dia eles fizeram tal coisa comigo, um dia eles fizeram, algo que me deixou chateado, angustiado até hoje. Eu tenho ódio do meu marido, eu não consigo perdoar. Querido, aqui estão 4 alvos, 8 alvos, e você pode sair do seu lugar essa noite, vir aqui, pegar uma plaquinha e falar: eu perdoo o meu pai, eu perdoo o meu irmão, eu perdoo a minha irmã, eu perdoo o meu filho, eu peço perdão para o meu pai, eu peço perdão para minha mãe, para que haja cura, queridos. Um dia, eu tive uma briga muito feia com meu irmão. Eu fiquei 10 anos sem conversar com ele. 10 anos, queridos, perdidos na minha vida, sem conversar com meu irmão que dormia no mesmo quarto que eu. Ele usava as minhas roupas, eu usava as roupas dele, mas ainda assim, um não olhava na cara do outro, porque um dia a gente se magoou. Mas quando o Senhor me buscou, quando o Senhor me encontrou, e eu pude entender que a misericórdia dele me alcançou, eu tive a coragem de pedir perdão para o meu irmão. Eu tive a coragem de pedir perdão para ele por tudo que eu tinha feito, por tudo que eu tinha falado. E ali, querido, eu tenho certeza que eu recebi a minha cura. Ali eu tenho certeza que a minha vida começou a andar para frente. E hoje eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui, pedir perdão para aquela pessoa que de repente ela não está aqui neste momento, mas você pode fazer esse ato profético e pode sair daqui curado. Você pode sair do seu lugar, mesmo que a pessoa de repente não está mais entre nós. Queridos, seja livre. Seja livre. Hoje o Senhor quer te libertar. Hoje o Senhor quer fazer algo grandioso na sua vida. Hoje o Senhor quer te curar de tudo aquilo que tem impedido você de ser feliz.
Essa é a noite, querido, que o Senhor irá fazer grandes coisas na sua vida. Essa noite que você conseguirá dormir mais leve, mais tranquilo, porque aquilo que te angustiava, que te magoava, você conseguiu liberar perdão. Então nessa noite, neste momento, eu te convido a você que necessita nessa noite perdoar alguém ou pedir perdão para alguém, saia do seu lugar, identifica aqui um dos seus alvos e peça perdão. E cada um desses irmãos vai liberar o perdão na sua vida e vai orar para você, e você vai sair daqui curado, amém? Glória a Deus. Os obreiros aí podem apagar a luz neste momento para nós, e você pode sair do seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia! As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Eu sei que existe um rio que brota no trono de Deus. Sei que existe graça. Saia do seu lugar, igreja. Não deixe que a multidão impeça o seu milagre chegar. Não deixe que a multidão impeça da sua cura chegar. Aleluia! E jamais vai se esquecer de mim. Eu sei que existe um rio que brota no trono de Deus. Eu sei que existe cura, emana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais. Saia do seu lugar, igreja. Receba a cura nessa noite. Receba o bálsamo do Espírito Santo nessa noite. Receba o consolo do Senhor nessa noite. Aleluia. Oh, Deus. Existe um rio, eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim.
Aleluia. Querido, Jesus jamais vai se esquecer de você. Toda vez que alguém fizer algo para você, alguém te magoar, a ponto de gerar dor, olhe para a cruz, querido. Olhe para a cruz. Porque tudo aquilo que nós podemos passar aqui nessa terra, vai nos forjar para estarmos junto ao Pai. Tudo aquilo que nós possamos passar aqui nessa terra, Jesus já passou por mim e por você. Aleluia. Olhe para a cruz, amados. Em nome de Jesus. E nunca se esqueça que o perdão é o remédio que você dá para o outro, para que você seja curado. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Existe um rio, eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas. Jamais, jamais, jamais vai se esquecer de mim. seja curado nessa noite. Vai se esquecer de mim. Aleluia. Seja curado nessa noite. Nossas maiores feridas muitas vezes são psicológicas, mas o médico dos médicos, aquele que cura, que restaura, aquele que transforma, está aqui essa noite. Peça para Ele. Peça para Ele. O Espírito Santo está trabalhando aqui. Pastor, eu não estou vendo, mas você pode sentir essa presença inconfundível de Jesus. Vamos louvar, vamos adorar Ele. Já vou liberar a bênção apostólica sobre a sua vida. Aguardamos jovens aqui sábado a partir das 20 horas. E toda a igreja aqui no domingo às 9h30 e às 18 horas. Para um grande culto de louvor e celebração ao nome de Jesus. Declare que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é santo, aleluia. Todos hão de ver quão grande é o meu Ele continua sendo Deus. tempo
tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Declare isso, igreja. Declare que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa história. Aquele que cura, aquele que restaura, aquele que transforma. Sobre todo nome Ele é. Sobre todo nome é o Senhor. Ele é digno de todo louvor. Tu és digno do louvor. Nós cantaremos. Cantarei, quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande, meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti o teu rosto e que Ele te dê a paz para sempre. Que Deus abençoe você que está aqui presente. Que Deus abençoe você que nos assistiu através do Facebook. Aplauda bem forte o nome dEle nessa noite. Meu Deus, eu cantarei